Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Plena paz. Glória a Deus. Vamos, Jesus.
Glórias a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Abra a sua Bíblia, o Salmo número 16. Salmos número 16. Vamos fazer a leitura participativa, como normalmente nós fazemos. Salmo de número 16. A palavra de Deus diz assim, vamos ver, todos os salmos são apenas 11 versículos, né? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Louvarei ao Senhor que me acolheu, ou melhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Vamos todos ler o 11º. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos orar, irmãos, como normalmente nós fazemos toda terça-feira. Vamos estar orando a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, neste momento, irmão, estar apresentando os irmãos, e também se nós temos aqui alguma pessoa amiga, nós estaremos apresentando neste momento. Temos alguém do nosso campo nos visitando nesta noite? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Está ali o irmão Antônio. Mais alguém, irmão? Tem ali mais um irmão. Congreguem no campo. Vamos receber com bem-vindo. Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo, irmão Antônio, irmão. De outros campos temos alguém? Parece que não. De outras denominações evangélicas? Pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas, nós temos alguém? Também não temos. Dos pontos, eu acredito que nós temos aqui um número, como de uma forma total aqui é pequeno hoje. Eu acho que nos pontos também deve ser porque choveu agora, graças a Deus pela chuva, né? Mas principalmente quando são assim as primeiras chuvas, essa chuva segura muito o povo. Depois o pessoal acostuma mais, a coisa muda. Mas no princípio assim, normalmente o pessoal acomoda um pouco quando chove, né? Mas mesmo assim nós vamos apresentar da Vila Odete, irmão Reginaldo, demais irmãos da Vila Odete. Temos mais alguém? Estão aí, alguns irmãos. Graças a Deus, Deus abençoe. Ali do Alto Refúgio, o Odetino, também os demais irmãos. Lá do Alto Refúgio, temos mais alguém? Temos ali. Graças a Deus. Lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, demais irmãos lá do Conjunto Fraternidade, ali, aí Deus abençoe. Lá do setor comercial, irmão Ginoí e dos irmãos lá do setor comercial, fique de pé, aí, Deus abençoe os irmãos. Parque Alvorada, Wagner e mais irmãos do Parque Alvorada, Deus abençoe. Lá do setor Veredas, irmão Vardim avisou que não vinha, porque teve uma limpeza no olho lá, alguma coisa assim. Então, mas normalmente o irmão Valdir também não está aqui hoje. Mas o irmão lá do setor Veredas, está lá pelo menos uma irmã ali representando, duas irmãs temos, né? Então está aí, apresentei todos. O setor Morada Nova, o Antônio, demais irmãos lá do setor Morada Nova estão aí. Aí, Deus abençoe. Eu acho que são esses, né? Vamos receber com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, como eu já mencionei aqui, nós estamos um número pequeno em função da chuva, eu acredito. Porque, principalmente hoje, depois desse culto de domingo, que muita gente estava viajando, eu sei que hoje era um dia que normalmente estaríamos aqui um bom número, mas em função desse fator aí, nós estamos aqui um número bem pequeno, isso com relação ao tamanho, o número de membros aí da igreja. Mas é terça-feira, é o dia que nós nos reunimos para estudar uma palavra, para ler uma palavra, é aquele culto da família, é aquele culto que nós reunimos com esse objetivo. E nós já lemos aqui nesta noite o Salmo de número 16. E eu quero deixar uma palavra num dos versículos desse Salmo, principalmente um dos versículos desse Salmo, é o versículo de número 8. Às vezes nem não é muito fácil para mim, porque na terça-feira, última terça-feira que eu dei uma palavra aqui, eu falei para os irmãos que eu estava aqui numa reunião, aí de repente Deus coloca um texto na minha mente, no meu coração, e eu entendo que é da vontade de Deus. E hoje também Deus colocou esse versículo. Eu estava aqui foi domingo, durante a escola dominical, eu estava ali meditando, de repente eu senti o desejo de estar falando. Deus colocou no meu coração e eu entendo que é uma direção de Deus. Depois não dou conta de fugir disso. E que na realidade não é muito fácil, porque às vezes a gente fazer um estudo temático, uma coisa assim, é mais fácil do que
isso que às vezes acontece com relação a um texto assim. Mas esse versículo que Deus colocou aqui no meu coração hoje, é o versículo de número 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Tem algumas traduções que diz assim, nunca tropeçarei. E tem até uma outra que tem uma outra palavra, mas eu me esqueci agora, não lembro de cor. Não serei abalado, exatamente essa. Eu li essas versões aí hoje, estava observando esses textos, então, nunca vacilarei, não serei abalado ou não tropeçarei. Mas eu quero mencionar, eu até estava pensando hoje, lendo esse texto e pensando, gente, eu quero falar hoje só o tanto que eu não vou nem, se eu não chegar ao final, se eu não usar o tempo todo, eu não vou me preocupar com isso. Mas eu quero, na realidade, quando Deus colocou isso aqui, eu tenho certeza que Deus tem uma orientação para mim e para alguns dos irmãos, quem sabe, ou quem sabe até quase todos aqui nesta noite, com relação a esse versículo. Eu quero fazer aqui algumas observações com os irmãos. Tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, eles têm posto o Senhor. Tenho posto o Senhor. Depois vem essa palavra continuamente. Eu quero fazer uma menção dessa palavra continuamente. Depois eu quero voltar aqui no princípio do versículo um pouquinho. Essa palavra continuamente, ela fala sobre perseverança. É alguma coisa que a gente faz hoje, faz amanhã, faz depois. Então, quando o salmista escreveu, é um salmo excelentíssimo de Davi. O título aqui na minha Bíblia é assim. É a confiança e fidelidade, ou melhor, confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Depois de salmo excelentíssimo de Davi. Então, nesse salmo, ele menciona aqui essa necessidade de que quando nós colocamos o Senhor na nossa frente, que isso seja uma coisa contínua, não é ligado à circunstância, não é alguma coisa quando der certo, ou diante de um problema sério, eu quero falar isso aqui um pouquinho daqui a pouco, não, mas é em todos os momentos. Tenho posto continuamente. Continuamente significa de manhã, à tarde, à noite, significa no dia 1º, no dia 15, no dia 30 de cada mês, significa no início da nossa vida, quando ainda tem muitos aqui jovens ou até adolescentes, significa no meio, quando a pessoa torna adulta, significa no final, quando já vêm os problemas, as enfermidades, em todas as épocas, em todos os momentos. Significa nos momentos de alegria, também significa nos momentos de tristeza. Então, em todos os momentos, é continuamente. Tenho posto o Senhor na minha aqui. Tenho posto o Senhor continuamente. Então, essa palavra continuamente, eu quero que você não perca isso aí de vista. Na realidade, é uma ordem de Deus. Não só nesse texto. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra ao homem de Deus, à mulher de Deus, a necessidade de ser perseverante. Tanto é que, lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, nas cartas, por exemplo, cada uma delas tem uma promessa, e essa promessa está relacionada, está condicionada àquele que vencer. Então, ao que vencer, cada um deles recebe uma promessa lá nas 7 cartas do Apocalipse. Então, há uma condição para essa vitória, ou para receber aquela bênção, exatamente vencer. Mas, deixa eu voltar aqui no princípio do versículo, quando diz aqui, tenho posto o Senhor.
Esses dias eu dei uma palavra aqui na igreja, agora bem recente, falando sobre escolhas, sobre decisões. E eu hoje, naquela época, naquele dia, eu falei aquela palavra, mas depois eu direcionei o estudo para uma outra direção, considerando o que nós vamos falar aqui hoje. Mas, de qualquer forma, eu não posso chegar ao final sem também me referir a isso aqui nessa noite. Irmãos, isso aqui é uma decisão nossa. Aqui não está falando, olha, o Senhor está automaticamente na minha frente. O Senhor está na frente na minha vida. Não. Mas aqui diz, tenho posto. Significa que quem coloca sou eu ou você. Eu até naquela oportunidade, quando eu falei aqui sobre escolhas, os irmãos, tem alguns aqui que devem lembrar, que eu falei que às vezes uma escolha, esse livre-arbítrio que Deus nos proporcionou, às vezes ele é uma bênção, pode ser uma bênção, mas às vezes nem sempre, né? Há momentos que esse livre-arbítrio, essa situação aí, ela gera dificuldade para nós, porque pode ser um privilégio, claro, porque quando eu posso escolher é um privilégio, mas é um risco, eu escolhi errado. Eu até estava pensando hoje, quando estava preparando essa palavra, eu estava pensando, irmãos, quantas vezes nós erramos pelas nossas escolhas, e depois que a gente erra, a gente até reclama, fala assim, por que Deus deixou fazer isso? Por que Deus deixou entrar por aqui? Por que Deus não mudou? E eu acho que eu até estava lendo isso aqui e analisando. Vocês sabem que a gente chega num limite assim espiritual, que a gente tem vontade que se Deus decidisse para a gente. Você já imaginou quanto seria bom se Deus decidisse, você vai comprar um carro, aí você fala assim, Senhor, qual carro que o Senhor quer que eu compre? Aí Deus te falasse claramente, esse aqui. Eu acho que tem crente que até para chegar num guarda-roupa, ele ia chegar num guarda-roupa e falar, Senhor, qual é a roupa que o Senhor quer que eu use? Aí Deus falasse, essa aqui, ó. O que o Senhor quer que eu coma hoje? Quem sabe a alimentação que eu estou usando não está fazendo bem o meu corpo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo, e eu tenho a obrigação, o dever de zelar, de guardar o meu corpo. Quem sabe não está fazendo muito bem, mas eu não tenho um conhecimento, eu não sei o que vai ser melhor. Você já imaginou se você pudesse falar com Deus desse jeito? Agora, uma coisa é certa, te direcionar Ele pode. Ele às vezes não vai te responder como eu estou falando aqui. Você vai fazer uma compra numa loja, fala assim, Senhor, qual é a loja que eu vou comprar? Aí se Deus te respondesse com o nome da loja. Agora, Deus não faz isso, exatamente porque Ele te deu livre-arbítrio. Imagine você, Adão e Eva, lá no Éden, depois da queda, eles devem ter conversado assim, se Deus tivesse feito com que esse fruto apodrecesse, desaparecesse, eu não tivesse visto alguma coisa, com certeza eles devem ter até reclamado com relação a isso. Agora, não entendendo eles que foi uma desobediência, e nós, dentro da nossa obediência, da nossa fidelidade a Deus, eu tenho certeza que Ele direciona, e Ele pode direcionar. Agora tem muita gente que ele abusa do livre-arbítrio, ele toma decisões em cima, às vezes entendendo que está errado, olhando pela Bíblia está errado, mas ele toma, por quê? Porque é um capricho dele, é um desejo dele. Mas eu acredito que se Deus, tem crente aqui, que como eu tenho dia que eu acho que se Deus direcionasse, me falasse assim, me tirasse essa liberdade, seria bom. Eu acho que seria até bom. É claro que todos nós, é uma questão que nós gostamos muito, é de liberdade, mas há momentos que se Deus tirasse essa liberdade seria ótimo.
Mas aqui é uma decisão do salmista. Ele diz: eu tenho posto. Ele não coloca essa palavra eu, mas quando ele coloca tenho posto, a minha Bíblia fala assim, dá a entender claramente que foi uma decisão dele. Foi uma atitude que ele planejou e colocou em prática. E essa decisão dele, essa noite, com certeza, ela fala comigo, fala com você. Será que nós temos posto o Senhor? Será que nós temos usado desse privilégio, tomado essa decisão? Agora, depois vem a parte que eu acho que é importante aqui nesse versículo, mais importante do que as outras, quando ele diz: tenho posto o Senhor à minha frente. Irmãos, eu já associei esse versículo com João capítulo 3, versículo 30, quando a Bíblia diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu já estudei esses versículos assim, quer dizer, o salmista diz assim: tenho posto o Senhor continuamente na minha frente, diante de mim. João falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Normalmente a gente entende esses versículos da seguinte forma: eu tenho que desaparecer, parar de aparecer e que o Senhor comece a aparecer. Se eu pegar alguém aqui e colocar na minha frente e pedir para vocês olhar, vocês vão ver muito mais ele do que eu. Então, quando você põe Deus na sua frente, claro é que alguém vai ver mais Deus do que você. Aí você vai começar a parecer com Deus. É um dos pontos importantíssimos com relação a esse versículo. Mas eu ainda quero ir um pouquinho mais além. Irmãos, colocar o Senhor na nossa frente é colocar Deus, às vezes nós deixarmos as nossas preferências. Eu disse que se Deus tirasse de nós esse livre-arbítrio seria bom, mas Ele não tira, é um atributo de Deus. Ele deu e está dado, não adianta querer que Ele tira. Mas tem uma coisa, pela palavra nós sabemos que às vezes existem preferências nossas que não agradam a Deus. E quando nós colocamos Deus na nossa frente, nós nos decidimos a priorizar as preferências de Deus com relação à nossa vida. E aí, pela palavra, nós conseguimos descobrir isso. Mas isso não é fácil, nem para mim e nem para vocês. Nós queremos os nossos interesses. Nós começamos a fazer, quando nós colocamos Deus na nossa frente, ou melhor, para colocar Deus na nossa frente, nós temos que procurar substituir os nossos interesses pelos interesses de Deus. Procurar descobrir na palavra qual é o interesse de Deus. Então, para mim colocar Deus na minha frente, eu tenho que fazer isso. Eu falei um pouquinho aqui sobre escolhas, mas eu tenho que buscar na palavra descobrir o que Deus escolhe para a minha vida, e eu tenho que priorizar as escolhas de Deus na minha vida. Elas têm que falar mais alto do que as minhas próprias escolhas, mesmo que eu tenha, me dê um pouco até de, eu tenho, para mim descobrir isso, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que buscar esse discernimento de Deus. Então, ter Deus na nossa frente é um grande privilégio. Eu tenho absoluta certeza que todos aqui entendem que é um grande privilégio, principalmente em alguns momentos da nossa vida. Você quer ver? Quero enumerar alguns deles aqui. Por exemplo, no momento de uma doença, é bom ou não é ter Deus na nossa frente? Queremos ou não queremos colocar Deus na nossa frente na hora que alguém adoece? Porque é uma hora que não é fácil. Então, todos nós queremos Deus na nossa frente na hora da enfermidade.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que não tem ninguém aqui que falta o juízo a ponto de falar, não, nessa hora eu dou conta de me virar. Não. Irmãos, no momento do desemprego, quando alguém está desempregado, quando nós estamos desempregados, nós sentimos inseguro. Nessa hora, nós queremos cumprir com esse versículo. Senhor, eu quero colocar o Senhor na minha frente. Voltando ao assunto da doença, você está doente, vai num médico. Eu duvido que alguém não ora para ir no médico quando está doente. Pedindo direção, pedindo para o Senhor ir na frente. Quantas vezes aqui na igreja a gente recebe um pedido de oração e alguém fala assim, pastor, ora por mim, para que Deus use o médico. Eu até entendo que eu preciso do médico, mas o Senhor usa o médico. E normalmente nós oramos nesse momento, fazemos essa oração. Senhor, não deixa o médico errar não. A coisa é séria. Então nesse momento, é muito interessante ter Deus na nossa frente. Voltando ao desemprego. Até na hora de arrumar um emprego, chegar numa empresa, em qualquer lugar, eu também duvido que tenha crente que vai sem orar. Normalmente ele ora, Senhor, vai na minha frente, abre a porta, eu preciso da presença do Senhor. Problemas de família. Eu acho que nós estamos vivendo uma época, e eu acho é a época que o inimigo tem usado, é a maior arma do inimigo hoje, é desestruturar famílias. Olha, irmão, se você tem um lar abençoado, irmã, se você considera que o seu lar é abençoado, faça o maior sacrifício para que ele continue abençoado. Sacrifique um pouco de você mesmo, porque não é fácil. Porque quando a coisa vem à tona, os problemas surgem, olha, não tem homem, não tem mulher que dá conta de arrumar. Nessa hora nós recorremos, Senhor, eu quero o Senhor na minha frente. Eu preciso consertar os problemas, mas eu preciso da presença do Senhor. Irmãos, é um momento que isso é uma arma que o inimigo tem usado de uma forma tremenda. Eu tenho estado assustado com essa situação. Agora, ela depende muito, nós temos que nos sacrificar, entender, orar, buscar de Deus. Você está mais do que certo de colocar Deus na frente. Só que eu quero, daqui a pouco eu vou chegar num ponto que eu quero incentivar os irmãos para que nós colocamos Deus na nossa frente, não só na hora da doença, não só na hora do desemprego e não só na hora dos problemas de família. Quer dizer, às vezes é filhos, é esposa, é esposo, às vezes é aquele momento que nós não temos recursos, a situação financeira está lá embaixo, está difícil. Naquele momento, normal, mesmo que a pessoa nem é crente, mas sempre ele recorre, não, eu vou pôr Deus na minha frente, Deus vai me abençoar, eu vou superar, Deus está na minha frente. Às vezes no momento de percas, irmãos, momento de percas, momento de prejuízos, é muito comum nós estarmos recorrendo a Deus, e é correto, mais do que certo. Momentos de necessidades, às vezes uma causa na justiça, quando um filho vai prestar vestibular, momentos de perigos, ameaças, depressão, momento de acidente. Normalmente é um momento que nós recorremos e sempre colocamos Deus, Senhor, o Senhor está na minha frente, eu preciso do Senhor, eu não dou conta, meus limites, eu cheguei num limite, não tem mais jeito, eu não dou conta. Aí você recorre a Deus. Mas eu queria que você analisasse uma outra situação aqui comigo nessa noite. Irmãos, e no momento de lazer? E nas viagens? E nos momentos de diversão? E nas festas? Às vezes nesse momento não é tão fácil colocar Deus na frente. Aí, na doença sim, mas nesse momento não. Por quê? Porque nesse momento nós queremos liberdade. Nesse momento nós queremos usar do direito do livre-arbítrio.
Eu lembro de um fato acontecido aqui no campo, que não tem muito tempo, que se eu contando ele, muitos irmãos vão entender até o que é, mas eu lembro de alguém que, quando ele ia para um momento de lazer, era uma pessoa bem posicionada, consequentemente tinha cargos, e ele ia para um momento de lazer, diz que ele parava e falava com a turma, falava: gente, vamos deixar aqui agora os nossos cargos. Eu não vou citar o dele, porque senão fica muito na cara, mas vamos deixar aqui, aquele que é diácono deixa o diaconato aqui agora, o que é presbítero deixa aqui agora, o que é evangelista também deixa, o que é pastor também deixa. Daqui para frente nós vamos deixar os cargos, depois quando nós voltar nós pegamos eles de novo. Por quê? Exatamente porque tirou Deus da frente. Aí depois volta e enfrenta os problemas, aí sim vai enfrentar a situação. Agora, tirou Deus da frente, não deixou Deus estar na sua frente. Eu queria essa palavra, eu não altero isso aqui hoje, porque eu queria falar isso aqui, era bom que eu estivesse até falando com a igreja toda cheia, porque eu sei que isso aqui é uma necessidade para mim e para vocês, para todos nós, todos, porque colocar Deus na frente, na hora da angústia, é muito bom. Por quê? Porque é um perigo, e quem está... por exemplo, eu falei aqui sobre ameaças, e a pessoa quando está ameaçado, vocês lembram de Jacó, quando ele ia enfrentar Esaú, antes de passar o val de Jaboque, ele colocava tudo na frente. Por quê? Porque significava proteção. Então, se tiver alguém na frente, é proteção. Quem está na retaguarda, se o ataque vem da frente, é claro que ele está protegido. E nessa nossa caminhada, se Deus estiver na frente, é claro que a nossa vanguarda vai estar protegida. No momento da angústia. Mas esse mesmo Deus, que ele sempre vai na frente, na hora da luta, eu creio que essa orientação do salmista foi exatamente essa. Coloque Deus na frente também em todos os momentos. Vocês lembram que aqui no Salmo, o salmista até, o versículo 9 diz assim: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne, aqui é uma profecia acerca de Jesus, mas no início aqui fala dessa alegria. Por quê? Porque Deus está na frente. Então, no momento de alegria, no momento de festa, no momento de prazer, no momento de vitória, vamos colocar Deus na nossa frente, irmãos. Vamos ser fiel a Ele nessa hora. Aí Ele vai dominar a nossa vida. Ele sabe que eu tenho que contribuir com o dízimo, Ele sabe que eu tenho que contribuir nas ofertas, Ele sabe que eu tenho que ir na oração. Eu coloco Deus na frente em todos. Precisamos colocar Deus em todos esses momentos. Então, na hora do lazer, da viagem, da festa, das diversões, ou seja, dos momentos de prazer, Deus precisa estar na nossa frente. Nos momentos de lucros, quando você consegue um negócio de lucro, vantajoso, uma bênção na sua vida, fez um negócio, foi lucrativo, foi excelente, mantenha Deus na sua frente. Porque às vezes na hora do lucro, nós deixamos de ter Deus, deixamos de contar, não, agora eu ganhei, tá bom, tá ótimo, ganhei muito, foi muito vantajoso, agora eu não preciso de Deus, agora eu não preciso. Então, eu quero, aqui essa orientação do salmista diz, tenho colocado continuamente, observe os irmãos que voltam aqui a palavra que eu falei no início, continuamente, no momento do problema, no momento da doença, no momento do desemprego, no momento do problema da família, mas no momento do prazer, no momento do lucro. Às vezes, com relação à posição, você ascendeu uma posição, cresceu, alcançou uma posição, continua pondo Deus na sua frente, continua deixando Deus caminhar na sua frente. Você vai permanecer vencedor. Enquanto Deus estiver na nossa frente, nós vamos permanecer vencendo.
Deus é a razão da nossa vitória. Ontem eu estava dando uma palavra ali na reunião de família e eu citei aqui um texto que está em Êxodo, parece que é o capítulo 33 de Êxodo, deixa eu ver aqui. Exatamente, capítulo 33 de Êxodo, a Bíblia mostra aqui, depois do momento de idolatria de Israel, de pecado, uma série de problemas, então, no capítulo 33, Deus, ele fala com Moisés, olha, que ele não iria mais no meio do povo, mas ele ia mandar um anjo, ele ia enviar um anjo. E isso no início aqui do capítulo 33. E no capítulo 33, no versículo 15, Moisés faz uma oração ousada, irmãos, oração de muita coragem, de muita determinação, mas eu acho que todo crente precisa fazer essa oração. Eu acho que é uma necessidade. Nós precisamos tomar aqui o exemplo de Moisés. Observe aqui a oração. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A situação de Moisés era a seguinte: era no deserto, caminhando, liderando o povo de Israel. Então essa era simplesmente prosseguir aquela caminhada. Mas ele teve a coragem, falou: Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir também não. Por quê? E eu estava entendendo ontem, eu estava falando ali, dando aquela palavra, e lembrando da vida de Moisés. Moisés nasceu numa época em que toda criança dos hebreus estava condenada a morrer. Era uma ordem que Faraó havia dado às parteiras para eliminar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Moisés nasceu, a mãe de Moisés, já dentro de uma direção de Deus, de um discernimento de Deus, pega ele, coloca num cesto, leva, coloca no rio Nilo. A filha de Faraó vai no rio, chega ali, vê aquele cesto e abre, percebe que tem uma criança. Miriam estava por ali acompanhando aquilo, e ela pega a criança, propõe de pagar alguém para criar, e Miriam apresenta e fala: eu posso arrumar alguém, e ela aceita a proposta, e a própria mãe de Moisés cria-o e ensina de acordo com os ensinamentos dos hebreus, do povo de Deus. Moisés cresce, depois ele vai para o palácio, e ali ele é instruído em toda a ciência do Egito. Então, foi ensinado por homens. Primeiramente, lá como criança, foi ensinado dentro da orientação de Deus, mas depois por homens. De repente ele encontra um egípcio brigando com um israelita, ele mata o egípcio. Ele tinha no coração, já tinha ali, ele tinha pelo menos eu acredito que ele já tinha ali um pensamento que ele libertaria Israel. De repente ele mata o egípcio, e no outro dia ele vê um desentendimento entre dois hebreus. Quando ele se apresenta para tentar separar aquilo ali, um deles fala: você acha que eu não sei que onde você matou um egípcio, escondeu na areia? E ele foge. Naquela fuga, ele passa 40 anos pastoreando um rebanho de Jetro, seu sogro. Eu faço uma observação com relação à vida de Moisés. Moisés foi pastor de ovelhas 40 anos sem ter um rebanho próprio. Depois de 40 anos ele ainda estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Então, mas ali Deus aparece para ele numa sarça, orienta, e ele volta à presença de Faraó para libertar Israel. Nesse processo todo, quando ele chega, acontece aqueles milagres. Ele fala, questiona com Deus, questiona ali, Deus manda ele falar, ele não quer falar, depois Deus escolhe Arão. E naquele processo todo, posteriormente acontece as 10 pragas, 10 milagres tremendos. Depois ele vê o mar abrir para ele passar, os israelitas serem destruídos. Mais um milagre tremendo, e ele entra no deserto.
Então, irmãos, quando ele entra no deserto, Israel peca, Deus fala: eu não vou mais no meio desse povo, vou mandar um anjo. Aí Moisés questiona com Deus: Senhor, se a sua presença não for, não me deixa eu subir não. Vocês sabem por que Moisés falou aquilo? Eu estava falando para os meninos ontem. É porque Moisés conhecia os dois lados da moeda. Ele conhecia a força do homem, tentou libertar pela força do homem. Foi só matar um e teve que fugir. Mas depois ele conhecia a presença de Deus. E ele sabia que com a força humana, com a capacidade humana, ele jamais venceria. Para ele, tentar sair dali sem a presença de Deus era ser derrotado. Ele já sabia disso. Foi por isso que ele fez essa oração. Irmãos, e você que já viveu do outro lado, ou até mesmo você que nasceu no Evangelho, mas conhece a palavra de Deus, tem conhecimento disso. Se Deus te deixar, você é um derrotado. Mas com Deus você é vencedor. Sem Deus eu sou um derrotado, mas com Deus eu vou chegar no céu. É a minha vitória. Então, irmãos, agora vamos colocar Deus continuamente na nossa frente. Significa, se está na nossa frente, estar numa posição de privilégio com relação à minha, eu estou atrás. Então, você já observou que quando você vai andar com alguém, se é uma pessoa importante, você nunca anda na frente. Normalmente você deixa ele andar. Então, deixe Deus andar na sua frente. Em todos os momentos, coloque Ele na frente. Significa, esteja por baixo, esteja atrás, deixa Deus decidir, faça o que Ele quiser, vai aonde Ele quiser, Ele vai dirigir a sua vida e a minha vida. Como Moisés sabia o perigo que era uma caminhada sem a presença de Deus, eu quero que você pense nisso nesta noite. Você nunca se sentiu sozinho, não, irmão? Em algum momento na sua vida? Eu acredito que sim. Eu acho que todos nós que estamos aqui, já teve um momento na nossa vida que nós paramos e falamos assim: será que Deus está comigo? Eu acho que eu estou sozinho. Eu acho que não tem jeito não, estou sozinho. Você sabe por que Deus permitiu aquilo na sua vida? Não foi porque Ele desamparou e nem porque Ele estava longe. Foi só para mostrar para você o quanto é difícil ficar sem a presença dEle. Vamos valorizar a presença de Deus? Vamos colocar, irmãos, e eu volto a falar aqui, volto ao princípio do versículo. Primeiro, eu tenho posto. É você que vai pôr. Se pensar que é Deus que vai passar na sua frente e toda vida, não. É você que vai pôr Deus na sua frente. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero terminar essa palavra aqui, fazendo com que você entenda isso nesta noite. Quem vai colocar Deus na sua frente é você mesmo. Ele não vai entrar ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aí o que vai acontecer? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus nunca invadiu. Então Ele não vai forçar. Tenho posto. Agora, volto aqui àquela palavra que eu disse mais no princípio ainda: continuamente. Então, você só tem Deus na sua frente se você colocar Ele na sua frente. Se você colocar, você vai ter Ele na sua frente. E ainda mais, você tem que colocar continuamente. É de manhã, é de tarde, é à noite, é no dia 1º, é no dia 15, é no dia 30, é no ano 12, é no ano 20, é no ano 2000 e até onde alguém estiver aqui, você tem que continuar colocando Deus na sua frente. Saia daqui hoje. Se você nunca pensou nisso, comece a pensar: eu vou colocar Deus na minha frente. Quando eu for deitar hoje, eu vou colocar Deus na minha frente. Quando eu levantar amanhã, eu quero Deus na minha frente. Quando eu for no guarda-roupa pegar minha roupa, eu quero Deus na minha frente. Quando eu for fazer o almoço, eu quero Deus na minha frente. Quando eu for para o serviço, eu quero Deus na minha frente. Quando eu voltar para casa, eu quero Deus na minha frente. E aí Ele vai continuar. Continuamente você vai ter Deus na sua frente. E aí eu acho que as decisões vão ficar mais fáceis.
porque você começa a ter discernimento, você começa a entender a vontade de Deus, a direção de Deus, aonde Deus quer que você vá. Nós vamos aprendendo, irmãos. Quando nós andamos muito com uma pessoa, a gente começa a entender, a gente entende a pessoa pelos gestos, por tudo, não é verdade? Sabe quando ele está alegre, sabe quando ele está triste, sabe quando ele quer, sabe quando ele não quer, não é verdade? Comece a andar com Deus. Tem gente que quer conhecer a Deus, mas nunca procurou andar com Deus. No dia que você começar, ou que você entender isso, eu quero andar com Deus, você vai entender mais Deus, e Deus vai te entender, vai ser aquela sintonia, pode haver sintonia entre você e Deus, entre eu e Deus, eu passo a conhecer mais, eu saio, e às vezes até pela circunstância eu entendo, Deus está falando comigo, e é verdade, porque eu conheço as ações de Deus. Se o dia que eu deixar Deus estar na minha frente, eu vou ter mais esse discernimento, né? Que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus fale, continue falando, porque eu tenho absoluta certeza, que hoje você entendeu uma necessidade, colocar Deus na frente, deixar Deus caminhar na sua frente, não deixa Deus para trás não, irmãos, não passa na frente de Deus não. Na Bíblia nós temos um exemplo, por exemplo, Abraão e Sara tentou passar na frente de Deus, não deu certo. Deixa Deus ir na frente, deixa Deus caminhar na sua frente. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos aí. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é exatamente essa. Foi por isso que o salmista deixou esse Salmo 16 tão maravilhoso, e dentro do Salmo 16, versículo 8, não perca isso aí de vista, deixe Deus caminhar na sua frente, né? Graças a Deus. Eu quero transmitir aqui os avisos, e nós vamos tirar a oferta, irmãos, porque às vezes a gente olhando numa pessoa fala assim, não, mas tirar a oferta para quê? Assim, não, mas nós vamos tirar. Aqui, os irmãos trouxeram para entregar, normalmente é passado aí para alguém, ela sempre ela é para ajudar alguém aí. O pastor Céu está me avisando aqui que o irmão Eli está internado em Goiânia, ele pediu uma oferta, né? Então nós vamos, essa oferta de hoje, ela vai ser direcionada para ele. Se tiver jeito dele mandar mais alguma coisa, não sei o que vai fazer, mas o irmão Eli, que ela trabalhou aqui na construção da igreja, ele está internado, passou por uma cirurgia. Se o filho dele me falou que ele não estava bem, eu não sei hoje, né, como é que está, eu não tive uma notícia mais recente assim, mas de qualquer forma ele está enfermo, precisando, necessitando. Então os irmãos, oferte aí para ajudar ele. Esses dias nós demos uma oferta, foi o dia da ceia, nós demos uma oferta aí para ajudar alguém, foi muito bom, Deus abençoou que deu certo, né? Então hoje nós vamos estar ofertando aqui para ajudar a irmã Eli. Enquanto nós vamos dar os avisos, quero pedir os diáconos, diaconisas para tirar a oferta. Então, irmãos, amanhã, quarta-feira, nós teremos a culto de oração, na direção da equipe Atalaes de Cristo. Quinta-feira, nós teremos aqui um culto com o departamento infantil. Vai ser uma pré-festa, né? Um pré-congresso de crianças. Na sexta-feira, os grupos familiares. No sábado, a abertura da festa aqui. Então, sábado, a abertura do trabalho das crianças. No domingo, nós temos uma programação extensa aí, a partir das 7 horas o café da manhã, e depois eu não estou aqui com a programação, até tinha uma, eu acho que tinha uma aqui tinha uma dentro da minha Bíblia, mas eu tirei ela, então não tem outra aqui. Mas no domingo nós temos aí a programação o dia todo desse trabalho das crianças, e à noite com o encerramento, à noite com um grande culto. E eu quero pedir toda a igreja, vamos prestigiar esse trabalho das crianças, com as crianças aí, as crianças aqui, né, cultuando a Deus. A Bíblia diz que é da boca das crianças é que sai o perfeito louvor.
Então, com certeza, mesmo com as suas limitações, mas eles estarão aqui louvando a Deus. Então isso vai estar acontecendo aqui no próximo final de semana. Deus abençoe a todos, Deus recompense a todos os irmãos que vieram aqui nesta noite, né? Porque muitos não vieram, mas nós estamos aqui cultuando a Deus. Acho que nós fomos privilegiados, porque nós viemos aqui cultuar a Deus nesta noite, né? Graças a Deus. Às vezes foi preciso vencer aí, às vezes um pouco de desânimo, aquele conforto do lar, esse tempinho fresco, esse calorão que estava fazendo, né? Hoje está mais fresco, mas você venceu e está aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Graças a Deus. Então, todos os dias a oração, a partir das 5 horas, das 8 às 9, a oração da rejeição das irmãs, das 3 às 4, a oração missionária. E quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. E vamos colocar em pé e orar para o término da nossa reunião. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer neste momento, meu Deus, por este culto, te louvar, meu Deus, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, te pedir que o Senhor estenda as tuas mãos, continue abençoando a tua igreja, continue orientando o teu povo, meu Deus. Ajude-nos, cada dia nós entendemos a necessidade de ter o Senhor na nossa frente, em todas as decisões, em todas as circunstâncias, meu Deus. Pai Santo, leve em paz os teus filhos para os seus lares, guarda-nos debaixo das tuas mãos. Abençoa os trabalhos de final de semana, abençoa o irmão Eli, que está ali em Goiânia enfermo, abençoa o Flávio, abençoa cada um de outros irmãos que também estão enfermos. Pai Santo, visita essas vidas. Eu sei que o Senhor pode visitá-los com o teu poder curador, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.